meu povo lindo! Está começando mais um Sementes Podcast. Pelo canal do YouTube, Sementes Podcast, pela TV Mato Grosso, né? Canal 27. Sim. Pelo Spotify. Nós estamos combinando. Essa aqui é a Cristina Soares. Exatamente, gente. Maravilhosa. Detalhe, né? Não, continue. Ilustradora, doutorando, tá? Ouviu bem? Doutorando. Fala, minha amiga. No canal 27, né, Michele? 27. Nós estamos no sábado, às 19 horas. Nós estamos no domingo, às 16 horas. E na terça-feira, às 22h30. Para melhor atender você. Semear na sua mente, meu querido. O nosso convidado de hoje... né, Michele? No domingo, que era aquele dia entediante, não tem tédio mais, né? Não tem tédio, porque você gente, 16 horas, gente. Coisa. Ai, coisa maravilhosa, conteúdo rico, né? Não, e nossa segunda temporada, eu gosto de frisar, é sobre pessoas, sobre histórias, que vão inspirar você, com certeza, a querer um mundo melhor e, mais do que tudo, ser uma pessoa melhor. Né? Porque a gente, se tem algo que a gente pode aprimorar, é a gente mesmo, né? Exato. E o nosso convidado de hoje é muito especial. Posso chamar ele? Sim, mas antes de chamar ele, né? Vamos fazer um suspense, assim, porque o povo vai ficar curioso, vamos falar dos nossos gosta patrocinadores. De atiçar a curiosidade. E antes de falar dos nossos patrocinadores, dele... Qual que é a surpresa? Eu acho que ele é uma pessoa que o pessoal vai gostar bastante, porque eu acho que ele semeia muito, né? Nem fala. Ele semeia muito. Tem um trabalho, assim, extraordinário, que ele vai falar um pouquinho hoje. Deixa eles curiosos, né, Michele? Vamos deixar. Agora posso falar dos nossos patrocinadores. Você está aguardando aí. Então tá, vou falar das nossas mídias sociais, Sim. Como é que era o nome? Media Creator. Media Creator, gente. Entre no Instagram. Eu sei o nome da Amanda, da pessoa. Amanda Lins, maravilhosa. Amanda Lins. E ela faz todas as nossas redes sociais, então vocês acompanham as nossas coisas no Sementes Podcast e também no Cama de Gato, né? Oficial, o livro. Então, agradecer muito a Amanda, né, pelo seu trabalho maravilhoso. Media Creator, foi confirmado, você viu, né? Também quero dizer para você que o seu sonho de ter um podcast pode se tornar realidade, viu, gente? É muito simples. Entre em contato no Cast do Bom, onde nós realizamos o Sementes Podcast e você pode tirar o seu problema, né? O seu problema não, o seu sonho, né? Porque da o problema caixinha, é de não né, ter um espaço. Você pode tirar da caixinha o seu sonho e tornar ele realidade no Cast do Bom. Então, tá aí dada a dica, faça valer o seu sonho e faça ele se tornar realidade. Também quero agradecer quem deixa a gente maravilhosa. Com esta maquiagem. Não, tudo de bom. Daniela Makeup Hair, lá do Estúdio 202, e também o Ivan Diniz, que além de ser um especialista em loiros, também sabe dar uma ajeitada. Porque no meu cabelo ele tem aquele negócio que é cheiroso, cheiroso, e dá aquela levantada. A gente já chega cheirosa aqui. Ai, tudo de bom. Bom, vamos lá para o nosso entrevistado? Pode? Vamos. Então, ele é lá do Instituto Cultural Casarão das Artes, gente. Nada mais, nada menos do que Vini Hoffman. Tá certo? Certíssimo. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado vocês pelo convite e é um prazer estar aqui contando um pouquinho, né, da nossa história, da minha história, da história do Casarão das Artes. Com certeza. Trabalho que a gente desenvolve lá. Com certeza. Primeiro eu quero fazer a pergunta filosófica, né? Essa é pesada. É pesada, bicho. Vamos lá. Mas as pessoas se preparam para ela, algumas, outras não. Mas sempre é uma dúvida, porque a gente é criado de fora para dentro e não de dentro para fora. Mas certeza. Vini Hoffman por Vini Hoffman. Olha, é difícil me autodefinir. É uma coisa que eu sempre tive dificuldade, desde da pré-escola, que o professor fazia essas dinâmicas, né, de se autodefinir. Eu sempre tive muita dificuldade de falar de mim. Mas eu acho que eu sou uma pessoa engraçada, com objetivos, que vai em frente, teimoso. Eu acho que assim, isso... Que signo você é? Adoro. Sou de Áries. Já tivemos Ariano, gente. Que ótimo. Sou de Áries, então assim, sou teimoso. E eu acho que isso não é uma desvantagem, né? As pessoas acabam colocando, né, como um defeito. Mas eu acho que ser teimoso, eu acho que é bom, né? Porque senão a gente acaba desistindo de início. No primeiro não. E aí... E eu vou dizer para os nossos telespectadores, eu acho que você vai concordar comigo. Tem muitos nãos para ter um sim. Com certeza. Então tem que ser teimoso mesmo, tem que ser persistente, resiliente, tudo isso, né? Eu lembro de uma frase, até do filme do Rock Balboa, né? Um pouco
mais antigo. Acho que a galera Acho que é o mais nova... primeiro, não é? Não, eu acho que é um dos últimos, que foi com o filho do cara dele. O filho do cara, sim. Que ele fala, né, que ele não gosta do pai, depois ele passa a gostar. Que ele fala que para você ser um vencedor, não quer dizer que você nunca vai cair, quer dizer que você vai ter força para levantar e continuar andando, né? Tudo, é verdade. Nossa, arrepiei. Olha aqui. Arrepiou de verdade, gente, não é mentira. É muito bom. E a vida sempre quer passar uma rasteira na gente, mas você vai cair várias e várias vezes. Agora, o lance é como você vai levantar. É você levantar e seguir em frente, continuar andando para cair de novo e continuar. Vamos falar de origem? Eu gosto disso. Ancestralidade, origem. Infância, né? Como que era esse Vini na infância, onde nasceu, quem são os pais. Então, eu nasci em Francisco Beltrão, no Paraná, no interior do Paraná, no coração do Sudoeste, como, né, lá falam. Eu vim para Cuiabá com 14 anos, né? Mas sou filho do Valdir Antônio Bertuol, né? Que era militar, e da Vera Joselane Hoffmann, que é dona de casa também, né? E ainda continua sendo. E a gente veio para Cuiabá em 2002, né, quando eu tinha 14 anos aqui, para que a gente veio para Cuiabá e para o bairro Pedra 90. Foi o único bairro que eu já mudei, que eu já vivi em Cuiabá. E é onde fica o Casarão das Artes. Onde fica o Casarão das Artes. Que legal. E você tem irmãos? Tenho 3 irmãos, 2 irmãos e uma irmã, né? E legal que a minha história começou no Casarão das Artes, começou quando eu cheguei no Pedra 90 mesmo, né? Que eu comecei, quando eu cheguei no Pedra 90, eu já estava encantado pelo teatro, que eu tinha assistido uma peça na escola, lá no Paraná, né? A peça até é um nome bem sugestivo, né? Que se chamava Queremos Sexo, que era uma peça que foi apresentada... Mas é provocativa pouco, né? Sim, mas era um espetáculo de humor, né? Que falava sobre os métodos conceptivos, né? Falava sobre, né, o uso da camisinha, né? Que era uma educação sexual saudável. Educação sexual, sim. E foi muito divertido. E foi quando eu vi, eu falei, não, é isso que eu quero fazer. E aí eu cheguei aqui em Cuiabá e a primeira coisa que eu tentei ver é que tinha teatro aqui. Ai, que legal. E por incrível que pareça, tinha um projeto, né, social, lá no Pedra 90, que tinha teatro lá. Que era um grupo lá com a professora Dina Kleber, que era o projeto A Gente Jovem, que foi o predecessor do... né? A gente jovem. Jovem, porque somos jovens. Era o predecessor do PET, né? Antigamente, antes do PET veio A Gente Jovem. Então, a gente ganhava uma bolsa de R$60, né? Mas assim, eu acabei nem entrando, porque eu nem tinha idade para entrar, né? Eu tinha 14 anos, o projeto era de 15 a 17 anos. Aí, de tanto eu insistir que a professora, que era a professora Dina Kleber, que ela era palhaça também, ela deixou participar. E aí, lá tinha um grupo de teatro amador. Ai, que legal. E esse grupo de teatro amador que deu origem, né, ao Casarão das Artes. Porque essa galera, depois que acabou o projeto, né, depois que a gente acabou saindo do projeto, né, a gente continuou com esse grupo de teatro amador, né, por um tempo. Aí, todo mundo foi crescendo, foi tendo família, né, tendo que trabalhar, tendo essas coisas, e eu sobrei. Né? Aí eu fui convidado pelo grupo de Banaré, que é o grupo da Fernanda, com o Jefferson e pela Fernanda Gandes, né, Jefferson Jarce e Fernanda Gandes. E aí eu entrei pro grupo de Banaré e comecei minha carreira profissional. Qual ano? Em 2006 que eu entrei no grupo de Banaré. Anos. Faz bastante tempo faz bastante tempo que eu estou no Tibanaré. E aí, depois disso, a gente continuou fazendo algumas ações lá no Pedra, né? Levando espetáculos, né? Levando cinema cultura, e outras coisas lá. Que enaltecem a alma, até que em 2011, a gente pensou, não, vamos formalizar isso e criar o Casarão das Artes. Essa mesma galera que fazia parte do projeto Gente Jovem, a gente fez, né? Criou a associação, né? Do Casarão das Artes e aí começamos a oficialmente trabalhar com as atividades, né? Que legal. Com aulas de teatro, com as aulas de percussão, né? Com cinema. Primeiramente, a gente começou lá na Igreja Católica, né? Em parceria com a igreja, né? Com o Padre Ademir, que era o pároco na época. Só que aí a gente começou a ter conflitos, né? Conflitos com relação à igreja, né? Porque as pessoas tem uma visão religiosa. Mesmo. Assim, as pessoas que eram evangélicas não iam nas atividades porque achavam que entrou na igreja e era católico. E as pessoas que faziam parte da igreja católica não participavam porque não faziam parte da igreja. Ai, gente. Aí de outras religiões também acabavam não indo. Então, assim, aí a gente começou a sentir essa dificuldade, né? A gente fizemos uma coisa mais laica. Aí a gente começou a procurar um espaço, né? Pra ver se a gente conseguiria um espaço de doação ou de até para ser... pra gente poder usar, né? Em concessão de uso de espaço, mas não conseguimos nenhum espaço lá no bairro. E aí eu tinha 2 terrenos que eu tinha comprado lá no loteamento Jardim São Paulo,
que a ideia era fazer uma kitnet, né, para ter um recurso a mais e tal, para trabalhar com teatro. E aí eu falei, não, vamos construir lá. Na época era a Cris, que era presidente, e aí eu falei, vamos começar a construir lá. E aí eu mandei uma mensagem no Facebook do Carlos Fávaro, que na época era vice-governador, né? E também ele tinha acabado de sair da Secretaria de Meio Ambiente, como secretário de Meio Ambiente. E aí ele me respondeu, né? Por incrível que pareça, me respondeu. Por incrível que pareça, é ótimo. É porque é difícil, Uma mensagem... Não, mas é... Não, é porque geralmente pelo Facebook uma mensagem pelo Facebook e tal. É igual no Instagram. É igual no Instagram, né? Você pensa que a pessoa tem milhões de seguidores... Você não vai conseguir te responder todo mundo. Às vezes você acaba despercebido, né? Sim. E aí ele me respondeu. Legal. E aí eu falei, né, que a gente estava com um instituto aqui, que a gente estava com terreno, mas que a gente precisava construir nesse terreno. E aí, como eu sabia, né, fiquei sabendo que tinha essa questão das doações de madeira, apreendidas e tal, aí eu perguntei para ele como é que a gente poderia fazer para ganhar essa madeira, né, para ganhar essa questão de madeira. E aí ele marcou uma reunião com a gente, comigo e com a Cris, lá no gabinete dele, né, da vice-governadoria, e a gente foi. Chegando lá, estava o juiz da Juvan, né, que é o juizado especializado, né, em apreensão de madeiras e doações também. E aí ele ensinou pra gente todo como é que fazia o processo, como é que deveria fazer o processo, passo a passo de como fazer isso. Toda a burocracia. Toda a burocracia, né, parte burocrática. E aí a gente fez o projeto e levou para lá para conseguir a madeira. Só que, chegando a madeira, a gente precisava construir. A gente tinha um prazo para construção de 90 dias. Nossa, muito rápido. Era muito, muito rápido e assim... Para construir com madeira, precisa de ferragem, precisa de um monte de coisas que precisa ter. E aí eu acabei pegando um empréstimo, né? Que eu acabei de pagar o empréstimo agora, esses tempos atrás. Esse ano, para construir o espaço, né? E como a gente tinha que construir, aí a gente construiu, mas construiu só levantou e cobriu, né? Então, assim, o chão era um casarão, era toda de madeira, todo de terra, né? Embaixo e construído de madeira. Né? E aí a gente começou os trabalhos lá, começou com as aulas de teatro, as aulas de percussão lá, e aí logo que a gente começou veio a pandemia. Nossa. Aí a gente teve que parar, porque os nossos alunos assim não tinham nem celular, imagine internet para poder acessar, né, fazer uma aula online, né? Seria impossível. Então aí a gente começou a fazer... Para você ver, gente, que a internet ela é democrática até um certo ponto, né? A gente não tem essa conectividade que todo mundo prega, né? E é uma coisa que a gente tem colocado lá no Casarão. A gente lá tem internet, né, Wi-Fi para os alunos podem entrar na internet, tem os computadores lá que a gente ganhou agora em parceria com uma outra instituição. Quantos alunos, mais ou menos, vocês atendem hoje? A gente está com mais de 200 alunos inscritos. Nossa. Mas participativos não está tudo isso, né? Mas tem inscritos. Mas tem inscritos, tem mais de 200 alunos inscritos lá. E desses mais de 200, 50 deles ganham uma bolsa no valor de R$80 por mês. Que é um projeto que a gente passou agora, né? Que é o projeto que a gente foi selecionado no projeto do edital Olhos d'Água, que é que é o coletivo das escolas livres, né? Então, assim, a partir de agora, a partir desse ano, né? A gente é uma escola livre de educação em arte e cultura, né? De formação em arte e cultura. Então, a gente acabou entrando nesse meio, além de ponto de cultura, também a gente é uma escola livre, né? De formação em arte e cultura. E tem desenvolvido essas atividades lá, e aí tá com essas bolsas com os alunos, né? Que é uma maneira de incentivar eles a participar das atividades e também ajudar eles, né? Na questão que a gente sabe que porque a gente mora num bairro onde é que tem muita dificuldade, até a questão, né, de alimentação, né? Para você ver. R$80 faz a diferença na vida de uma pessoa. Faz, com certeza. Com certeza, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Para quem não tem nada... Sim. Você entendeu? Então, assim, são essas ações que realmente semeiam na alma das pessoas. E isso foi uma coisa, por exemplo, essa ideia da bolsa surgiu na época que eu fazia a gente jovem, né? Porque lá a gente recebia uma bolsa de R$60. Lógico, essa bolsa vinha a cada 3 meses, 4, 5 meses, atrasava pra caramba, né? Mas não interessa, mas quando vinha. Faz diferença, né? Mas aí veio essa ideia também, por que a gente não coloca para os nossos alunos, que vai ser uma maneira também de a gente mais atrair mais pessoas também para o Casarão, também, as pessoas conhecerem o Casarão. Porque, assim, uma coisa que ajudou muito a gente, quando a gente começou no espaço lá, porque a gente começou do zero, né? Construímos o espaço e não tínhamos muito como divulgar, não tínhamos recursos nessa época ainda. Aí a gente
começou, durante a pandemia, fazer as lives, né, entrevistando artistas da comunidade e também começamos a fazer entregas de cestas básicas, né, através da Marge, através do Itaú Social e de outras, né, coisas que acabaram foram surgindo, né, e isso ajudou muito a gente a ser reconhecido no bairro, né, a levar a informação de que a gente estava lá em trabalho nesse espaço. Sério? Um trabalho bem social, né? E aí a gente distribuiu mais de 1.000 cestas básicas nesse período de pandemia. E aí, depois da pandemia, a gente retornou. E aí, felizmente, foi o primeiro recurso que a gente ganhou, foi da Lei Paulo Gustavo, da Lei Aldir Blanc, desculpa. A Paulo Gustavo é agora, né? Da Lei Aldir Blanc, que foi o que deu início às nossas atividades. Que aí, além das aulas de teatro, de percussão que a gente tinha, a gente trouxe uma aula de siriri, e aula de dança de salão, que a ideia era para ser para os idosos, mas acabou não surgindo idosos. Todo mundo quer. Aí todo acabou. Mundo quer. Quem que não gosta de dançar, gente? Pois é, mas aí acabou não tendo idosos, né? Sim. E aí as crianças adotaram o siriri e agora a gente tem um grupo de siriri lá do Casarão das Artes, que foi nessa oficina. E aí as aulas de dança de salão, que essa é para o público adulto, né? Para o público mais adulto. E aí agora, com esse projeto, né, da lei, do edital Olhos d'Água, a gente está com mais de 10 oficinas, né, gratuitas para a comunidade, além dessa bolsa que a gente tem disponível para os nossos alunos. E estamos desenvolvendo essas atividades aí. Que legal. Ela já começa a funcionar como um centro comunitário ali no Pedro 90, né? Sim. Porque, assim, é muito referência. Porque eu trabalhei, né, tanto que eu conheço o menino do Pedro 90 mesmo, de trabalhar ali. Muito tempo na escola, tanto no Malik, Didier, como no Rafael Rueda. E é engraçado, você falou Casarão das Artes, todo mundo sabe onde é, sabe, sim, né? Sabe, conhece o trabalho. E é legal mesmo essa parceria que tem com a escola, faz muita diferença, né? De ir lá na escola, de falar, de incentivar. Teve uma época, 2019, que antes da pandemia, né? Que o Anjos da Lata, né, que estava tendo. Era o Anjos da Lata que estava. Na época, sim. Agora a gente está com a Gila Lacerda. Né? Que tá fazendo, que é um trabalho maravilhoso, que ela é musicoterapeuta também, né? Então a gente está trabalhando tanto com o público, né, neurotípico e também com os autistas que trabalham lá com a gente. O que é neurotípico? São pessoas normais, assim, digamos assim. Né? Neurotípico são neurotípicos. Eu sou o quê? Se você não tem nenhuma doença psicológica, no caso o TDAH ou É neurotípico. Vou até anotar aqui, não sabia. Que legal, cara, neurotípico. Quem tem para não ser chamado de normal, porque não é normal. Aí já não é bipolar. Você já não é neurotípico. Bipolar, não sou neurotípico. Não era neurotípico. Desculpa, eu sou bipolar, até hoje, como eu não tenho diagnóstico, eu sou neurotípico. Então, tá vendo como somos eu descobri há pouco tempo que eu tenho TDAH, então já não entro mais nessa... Olha, mas é tão legal esse descobrimento. Eu fiz exame, essa né? Fiz todo porque em espanhol, né? Eu comecei a estudar sobre isso. Na verdade, assim, eu consultei... Quem te fez levar a esse diagnóstico? A esse diagnóstico? Eu fiz uma consulta com uma psiquiatra, né? Porque, né, eu sou muito ansioso, né? A gente já estava tratando sobre, né, essa ansiedade. E aí, eu conversando com ela falou, olha, eu acho que você tem alguns sintomas de TDAH. Mas aí, como eu não tinha feito nenhum diagnóstico, nada, né? Aí ela falou, vou mandar um pedido para você, ver se você consegue. Mas aí, eu demorei um pouco para conseguir, até que eu consegui, né, uma clínica que fazia esse diagnóstico. E aí, eu fui lá, paguei, fiz esse diagnóstico. É caro. Tudo é pago, né? É caro. É bem caro. Nossa, caríssimo. É um exame muito simples, muito fácil, assim, são mais de 100 perguntas, né, que você responde. Tem fotos e tem coisas, não tem esse? Não, é só perguntas, é um laudo de perguntas que você responde da sua vida, né? Tem de imagens também, não é? De borboleta. Eu sou curiosa com aqueles de borboletas, imagem. cada um vê um trem lá. Não, mas esse aí é mais para outros tipos de coisas, eu acho, não sei. Porque o que eu fiz, na verdade, era pergunta e resposta. Era perguntas e respostas e tal, Mas você respondia livre ou você tinha opções? Não, é a psicóloga, a psicóloga que vai... Pra quê? Vai pagar? Quer dizer que é louca? Pelo amor de Deus. Você tá mentindo só porque... É um tiro no pé, né? Mas quem vai mentir, né? Porque tem gente que é tão mentirosa que precisa mentir no teste. Eu conheço gente que vai na terapeuta e não fala o que tem que falar. Então, porque tem gente que é tão mentirosa, gente, que é possível mas ela acaba questionando, então ela acaba ela descobre pegando algumas coisas, se é mentira ou não. Legal. Porque pode ter uma pergunta muito íntima que a pessoa tenha dificuldade de responder e vai tentar dar uma... Então, mas porque eu acho assim... mais sincero você virar para o seu terapeuta e falar, bicho, eu não tô afim de entrar nesse seara. Agora eu não estou preparada. Aí ele já sabe, me deixa. Tem tal... Aí ela nota bem ali, ó, ponto fraco.
Então, mas assim, como eu paguei o exame, então eu falei, vou fazer o exame, com certeza, né? Todas as coisas. Já, e também... Já tem na dificuldade, pô. E também eu comecei a identificar alguns sintomas em mim, né, antes. Quando ela falou isso, que eu tinha TDAH, eu fui pesquisar sobre o assunto, né? E aí, muitas coisas... tudo que a gente conhece, a gente não tem medo, né? E aí muitas coisas eu identifiquei, né? Algumas coisas eu já tinha tratado na época de infância, né? Um exemplo. Por exemplo, a mania de ficar mexendo a perna. Eu tenho muito isso de mexer a perna. Eu tenho, ixi. Mexer sem parar, assim. Não, eu tenho, mas isso aí é desde sempre. Mas isso também poderia ser da ansiedade também e do TDAH, né? Mas eu descobri que era do TDAH. Uma outra questão, por exemplo, essa mania que tem, por exemplo, que eu estou me expressando, parece que eu estou brigando com alguém. Isso é uma coisa do TDAH. Sabe? E eu tinha muita dificuldade, eu sofri muito com isso. Já falei com pessoas, por exemplo, que achou que a pessoa saiu brava comigo, porque achou que eu tava brigando com ela. E assim... Eu sou calmo, sou ariano, mas sou calmo, sou de boa. De boa, não sou Deus. E ainda confunde com essa questão do ser ariano. Ariano também é assim. Eu sou geminiana, então bipolar cai perfeito, né? Então... dupla. Você entende. Então, assim, aí algumas outras coisas que eu fui compreendendo, né? Essa questão, por exemplo, da dificuldade de expressar sentimento, né? Você chora? Choro. Sou muito chorão. Ai, que tudo. Sou muito chorão. Mas, assim, eu choro com coisas livres, mas eu não consigo falar sobre mim, por exemplo. Essa questão aí, por exemplo, a questão do TDAH. Eu descobri agora que era uma questão de TDAH, por exemplo, de falar de si mesmo. O TDAH tem essa dificuldade. De falar então, somos todos TDAH. Porque eu também tinha. Tinha. Eu ressignifiquei isso. De falar de infância, de falar de sofrimento. Por conta do livro também, né? O livro ajudou muito nesse o TDAH também é uma pessoa muito fechada, né? Uma coisa que eu sempre fui muito fechada na nada minha. Fechado. Desde por exemplo, eu me considero tímido, por exemplo. Eu não converso com uma pessoa que não conversa comigo ou que eu não conheça, por exemplo. Então... eu tenho essa dificuldade. Isso é uma coisa que eu quebrei com o Casarão das Artes. Porque eu comecei a ser obrigada a dar entrevista, a falar, então, né? Você ressignificou. Michele, mas assim, algumas coisas já fui... A primeira pessoa que me entrevistou foi o Vini. Tá bom pra você? A primeira pessoa que eu fiz uma entrevista, que eu participei de uma live, morrendo de medo, que eu quase paralisei, foi o Vini. Foi eu quando a gente fez as lives lá, né? Na época da pandemia, né? Entrevistando os artistas da comunidade, as pessoas que trabalhavam com arte, trabalhavam com essas questões de educação também, né? Na comunidade, que a gente entrevistou a professora Cris, entrevistou alguns outros artistas, que a gente acabou fazendo um diagnóstico da arte lá no Pedra 90 e da arte na periferia, principalmente na nossa periferia, né? Legal. Que é uma coisa que a gente começou a identificar que, por exemplo, tem muitas pessoas que têm muitos dons lá, né? Tem muitos artistas lá perdidos lá no bairro, porque eles começam no ramo da arte quando são adolescentes, pré-adolescentes, jovens, e aí chega aquele momento da vida que eles se encontram numa encruzilhada, né? Se ele vai trabalhar no mercadinho, de domingo a domingo, ou se ele vai seguir na carreira da arte e morrer de fome, porque ele não sabe como conseguir dinheiro, não conhece dos editais, não sabe como entrar no edital, não sabe como fazer um projeto, não sabe como é que funciona essa política. Então, que é uma política. Que é uma política. burocrática e amorosa. Aí uma coisa muito legal, não perde sua linha de raciocínio, mas assim, uma coisa muito legal do Casarão das Artes é essa parte também. Por exemplo, eu quero participar do edital, não faço a mínima ideia como escrevo. Vou te ajudar. Aí tem toda uma assessoria de, assim que escreve. A gente ajuda muita gente a escrever projetos. A gente trouxe, por exemplo, na Paulo Gustavo, a gente trouxe o pessoal do município para explicar pra galera lá, a gente convidou uma galera da arte. Infelizmente veio poucas pessoas, mas assim, veio essa galera lá. Mas teve a intenção. Com certeza. E a gente sempre acaba ajudando a fazer projetos. E outra coisa também, assim, a pessoa tem que saber que lá vai ter. Então, o importante é, se não sabe, não, Casarão das Artes, ela todo mundo que procura a gente, ajuda com relação a isso, né? A gente sabe que teve muita dificuldade no início, mas assim... Já pegou o caminho, já pegamos o caminho das pedras, já sabemos como seguir, né? Por exemplo, Vini, tem que pôr ali, uma questão que eu tenho com relação ao Casarão das Artes, aí eu tenho um projeto X, e eu quero fazer ele lá no Pedra 90. Eu posso procurar o Casarão das Artes para executar lá? Nossa, nós vamos fazer o arte terapia lá. Porque inclusive, a gente tem um projeto de arte terapia que o olhar é Casarão das Artes mesmo. Sim, não. Tá, o Casarão das Artes está de portas abertas. A gente costuma falar, né? Costuma até usar o slogan de que a casa é sua, né? Legal. Você pode entrar. E as nossas crianças, assim, graças a Deus,
entendem isso e compreendem isso até demais, né? Porque eles acham que a casa é deles mesmo. Bonitinho, eles né? tomam conta do espaço, aquele espaço é deles. Até uma dificuldade que a gente até estava brincando essa semana com uma pessoa, que a gente tem dificuldade não para os alunos virem para as oficinas, mas sim para mandar eles embora depois. Que legal, né? Que eles bonito, querem né? ficar, e aí chega 9 e pouco, a gente fala, não, temos que ir embora, ó, tá muito tarde, vamos para casa, tá na hora de ir embora. Bonitinho, né? E aí eles querem ficar mais, não, fica mais Olha um pouquinho, você a fica mais um pouquinho. carência. Imagine você, o abismo que tem, né? Sim. Então, você proporcionar esse refúgio, É muito né? bonito. É muito E é bonito. legal, eu acho que até isso, porque eu vejo assim, hoje existe os projetos, hoje existe todo um financiamento para isso. Mas isso é muito voluntário, né? É um trabalho muito voluntário. De entrega, né? É uma coisa que é muita dificuldade das instituições, esse tipo de coisa. Por exemplo, a gente, porque por eu ter vindo do teatro e ter entendido, compreendido essa questão da divulgação, quanto se divulgar é importante também para esse trabalho, a gente divulga bastante. O Casal das Artes divulga muito. A gente investe muito em divulgação. A gente tem uma pessoa, né, que é a Joyce, da Dig Joy, inclusive. Vou fazer propaganda para ela. Claro. Que cuida das nossas redes sociais, né? Desde o início, desde o primeiro projeto que a gente teve, que a gente contratou ela e gostou muito do trabalho dela. Ela revolucionou o nosso Instagram, né? A gente criou uma nova logo. Essa logo foi feita por ela. E toda a identidade visual foi feita por ela, e ela cuida muito bem das nossas redes sociais, e foi uma coisa que ajudou muito a gente também, né? Então, todo projeto a gente sempre coloca o valor da gente contratar ela para cuidar das redes sociais do projeto, cuidar da divulgação do projeto, e também, né, para impulsionar também as postagens que a gente faz. Legal. Mas isso não é uma coisa que toda instituição faz, infelizmente, porque assim... e até compreendo muito bem essa questão, porque chega num certo momento que, assim, a instituição tem que escolher ou se ela vai divulgar ou se ela vai continuar fazendo o trabalho que ela está fazendo, né? Então, assim, para ela, com certeza, vai investir no que ela está fazendo. Divulgação fica em segundo plano. Sempre. A primeira coisa que você corta a divulgação, que é uma puta bobagem. E a Sim. divulgação é Isso que não importante visto, demais, né? Sim, Quem não é visto não é lembrado, isso é fato, né? E é uma coisa que é muito importante, mas tem que é cortada primeiramente, porque as instituições não têm como se manter, mas elas não entendem que também é através dessa divulgação que eles conseguem se manter, porque a gente conseguiu muito esse contato com essas galera da política, né? o contato com deputados, com vereadores, com a galera das secretarias, né? Foi através dessas divulgações, né? Chamando essa galera para os eventos, para eles participar com a gente, para eles conhecer, chamando a comunidade também, né? Então a comunidade mesmo indica, se ela tem um contato com alguém, ela indica, tem um projeto tal, interessante se inscrever, manda o nosso WhatsApp, manda pra gente, nosso Instagram. Então, assim, isso é muito legal. E pensando nisso, foi que na época de pandemia, a gente começou a pesquisar em como a gente poderia sobreviver sem esses recursos, né? Porque, como eu falei para vocês, a gente não tinha nenhum recurso nessa época. Como que a gente poderia sobreviver sem nenhum recurso, né? Sem ter recurso através de editais, emendas, esse tipo de coisa. E aí eu conheci uma galera, né, de um site lá de São Paulo, que eles fazem um trabalho de captação de recursos através de doação, né? Captação de doações recorrentes. Que muitas instituições lá em São Paulo, Rio, sobrevivem dessa forma. E foi assim que a gente criou o site do MT também. Que a gente tem um site agora, que chama o site do MT. Do MT. Do MT, que a gente então, agora tá... www. É isso? Fiz certo? doimt.com.br. Que a gente Doi. que a gente já tem mais de 7 instituições lá cadastradas, mas agora a gente está passando por uma reformulação e a gente vai investir em mídia também, que foi uma coisa que a gente não conseguiu fazer quando a gente fez o site, porque a gente fez também, foi nessa época de pandemia, então a gente conseguiu um valor, acho que foi de R$5 mil, que deu para pagar só o desenvolvedor. Sim, e ainda pegamos um desenvolvedor parceiro ainda, que conseguiu fazer... fez a conta... que fez o site nesse valor, né? Porque não é fácil. Né? E não é esse valor aqui, eu fui pesquisar nessa época, eu pesquisei, fiz, né? 15 orçamento. Mil, não, mil. O cara me cobrou R$40 mil, uma empresa aí, cobrou R$40 mil para colocar o site no ar. Da perspectiva que a gente tinha. Tinha uma perspectiva e agora... Pois é. Tem outra, ele trouxe bem diferente. R$40 mil. E aí é uma coisa que a gente vai fazer agora. A gente está reformulando o site. A Joyce também está ajudando a gente. Ela vai cuidar das redes sociais também do MT. Está fazendo toda a parte estética do site também, né? Essa criação estética. Aí a gente foi selecionado para o Expo Favela. Aí chegamos lá no Expo Favela e descobrimos que a nossa logomarca do MT era uma logomarca que
lembrava a doação de sangue, então as pessoas sempre chegavam pra gente perguntando, é de doação de sangue? Não é. E aí a gente mudamos a logo, reformulamos. Né? Reformulamos toda a logo para poder dar essa cara maior. E a ideia a gente conseguir uma emenda agora, né, para implementar isso. E assim que a gente conseguir colocar esse recurso no ar, conseguir esse recurso, a gente vai começar a investir em divulgação também, né, em outras formas, para que a gente possa atrair outras instituições e também mostrar para os doadores, né, para que o site do MT, para que o site do MT seja um símbolo, um certificado de que a pessoa possa entrar lá e falar, não, as instituições estão cadastradas aqui, que legal, são sérias e fazem realmente o trabalho que elas estão se propondo a fazer. Muito porque legal. A ideia também do projeto é que a gente tenha uma pessoa que vá visitar a instituição, que tire fotos, para padronizar as fotos. Uma coisa que a gente começou nesse primeiro site que a gente fez, a gente recebeu muitas fotos com baixa qualidade, né? Porque as pessoas não têm uma máquina, uma coisa assim, mais profissional. Também não tem recurso para pagar alguém para tirar fotos. Então, assim, uma coisa que a gente quer é padronizar o site, né? Para deixar essa estética mais, né, bela, suave, também, para as pessoas também. Fluida. Porque isso é importante também para a pessoa que está doando, né? Para ver como é que realmente as coisas acontecem. Aquela coisa da transparência. Né? E também fazer vídeos institucionais para essas instituições. Então, a gente está com essa ideia nesse projeto. Com a produtora, que né? legal, então, tá muito legal. Muito bom. Agora, eu quero voltar, a gente já falou bastante do Casarão. Eu quero saber da sua origem no sentido assim, quando a gente olha para o Hoffman, posso? Claro. Desculpa, porque eu já mudei, voltei para um outro capítulo. Mas o Hoffman me remete muito aos judeus, né? De origem judaica, né? Conta um pouquinho para nós essa história de como é que seus bisavós, avós, qual era o contexto que é da sua mãe, né? Inseridos? Hoffman, da mãe. Da mãe, Hoffman. A família da minha mãe, né, que não é Hoffman, né, que aqui no Brasil eles são Weinfortner, que quer dizer vinho forte, porque eles trabalhavam com produção de vinho, né, com pareirais, eles começaram lá e são, né, amantes do vinho, meu bisavô, né, e o meu tataravô, eles vieram fugidos da Segunda Guerra Mundial, né, da Polônia, eles eram poloneses, e vieram para o Brasil, né, para fugir da guerra, né? E para fugir também, né, nesse momento que eles estavam lá, né, nesse contexto, né, e aí o lado do meu avô também, né, mas meu avô já nasceu no Brasil, né, que também tinha esse lado também de ser judeu, né, também, e de ser de família judia, né, porque eu nunca tive relação com o judaísmo, né. Minha família... Você acha que isso foi por herança, no sentido de vamos esquecer isso, vamos apagar, vamos esquecer? Não, eu acho que não, porque, por exemplo... Porque o a minha judeu bisavó sofreu muito, desde que Você está entendendo? Meu avô era militar, né? Então, ele fugiu também para sair dessa ideia toda também. E assim, mas uma coisa que eu acho que não remete a isso, porque, por exemplo, a minha bisavó falou alemão a vida toda dela. Sempre falava alemão. E queria ensinar pra gente alemão também. A minha avó falava alemão, minha mãe falava alemão até pouco tempo, até enquanto ela tinha essa prática, né, de exercitar com a minha bisavó e com a minha avó. Tem que conversar. A conversação é importantíssima para qualquer língua. Né? E a minha bisavó e meu bisavô eles conversavam sempre em alemão, né? Conversavam com a minha mãe, com a minha avó. Eu sei algumas palavras em alemão que eu aprendi com ela, né? Com relação a isso. Mas, então, eu acho que não tem essa questão, né, do esquecimento, de largar de lado. Mas, assim, eu acho que foi uma nova identidade também, né? Aqui, né? Porque você evolui, assim, né? Não evolui no sentido de deixar para trás algo ruim, mas você muda a cultura, né? Você vai aderindo a novas culturas. Porque, assim, eu acho que iniciou, por exemplo, sou católico, né? Eu iniciei no catolicismo pelo lado da minha avó, né? Da minha avó, não da minha bisavó. Minha avó ia na igreja e tal, eu fui batizado, então, enfim... tanto que eu fui batizado até pra caramba, né? Fui batizado umas 5, 6 vezes, né? Sério? Como assim? Sério. Conta a história. Porque quando eu nasci... eu tinha uma doença uma doença congênita, né? Que veio de herança do meu pai, que eu tinha trombose de veia porta. Nossa, então, e como que é? Era trombose na veia que liga o baço ao fígado. Trombose, que seria um coágulo... a veia que emanava sangue que tirava o sangue do baço para ir pro fígado, estava trombosada, que é a veia porta. Sim. E aí o que acontecia? Meu baço, ele inchou porque ele entrava sangue, mas não saía. Não tinha vazão de sangue.
E aí, como ele tinha essa questão da trombose e ele era alterado, assim, então ele capturava todos os meus anticorpos, né? Meus leucócitos, minha plaqueta. Então, eu tinha plaqueta baixíssima, leucócitos baixíssimos. E quando eu nasci, eu tinha muitos episódios de sangramento oral, né? Então, eu vomitava sangue. Nossa Senhora! Sua mãe é guerreira! Aí bicho. eu fui encaminhado logo para Curitiba. A médica que me encaminhou era uma médica, né, lá da minha cidade. Já encaminhou com esse diagnóstico, né? Mas aí chegou lá em Curitiba, a gente foi num hospital muito famoso lá, não vou falar o nome, né, porque não convém agora. Mas assim, aí chegou lá, era um médico também muito famoso, que dava aula em Harvard e tal, e não aceitou o diagnóstico da médica, né? E aí começou a fazer testes, né? Testando coisas, né? Até que ele chegou a que conclusão? Ele não chegou a conclusão nenhuma, né? Porque... é ótimo, é maravilhoso, né? Eu sempre falo, você vai no médico, é desesperador. Alguns, não todos, é óbvio, né? Fazendo as suas ressalvas de não generalizar. Mas não dá para neutralizar, nem naturalizar o fato de você ir no médico, os caras furarem você inteiro e nunca... é uma virose. Isso, você já tinha um diagnóstico, né? Então... E você já tinha, o cara ignorou. Ele ignorou esse diagnóstico. Nós tivemos um erro médico na família. Minha filha teve que operar. O dele também foi um caso muito... Mas aí, o que aconteceu? Conta pra nós. Não, então, aí ele começou a fazer testes de várias doenças, né? Até a quimioterapia ele deu pra mim, achando, né, que podia ser leucemia, coisa do tipo. Então, assim, eu tive, né, uma questão depois de um certo tempo, né, eu fui mandado para um outro hospital, né? E aí... Te encaminharam, ele tirou férias, ficou uma outra médica no lugar dele, a médica trabalhava no hospital de clínicas em Curitiba e me encaminhou para esse hospital, né? E aí, eu, na próxima consulta, já iria para lá, mas aí eu tive um episódio de sangramento também. Nossa. E aí eu vim, né, na ambulância, né? E aí eu tinha alergia à plaqueta. E o médico que me deu a plaqueta e o sangue não sabia disso, né? Então eu cheguei lá, tava todo embolotado. Nossa, curticária. Todo cheio de... bolote de alergia, né? Como é empolado, não é? Tudo empolado. Todo empolado. Isso. A primeira vez que eu vi essa palavra, amiga, eu assim, o que é isso? Empolado. Não, quando você tá com alergia, com umas bolinhas, não sei o quê, vai levantando no pedaço. Fica... Empolado, eu adorei a palavra. Que nem estilado, né? Estilado que significa que bebeu todas, não é? Eu adoro as palavras típicas daqui. Desse Cuiabazão, Mato Grosso, maravilhoso. Aí eu cheguei lá e eu entrei em coma, né? Por causa dessa questão, porque eles não sabiam disso, né? E aí me colocaram no isolamento, acharam que eu tava com sarna. Né? E a minha médica, que também estava de férias... É um script isso, cara. Continue. Vai. Aí minha médica também estava de férias, né? Então, quem estava lá, que me atendeu, ignorou também essa questão toda, né? Da minha mãe, né? Me trancaram. Assim, um script mesmo, é tipo um roteiro que já tem. Tem a pausa pra risada, entendeu? Pra falar, não é possível, cara, que as pessoas sejam... É um caceta e planeta, né? Você lembra disso? Não é nada caceta e planeta. É trágico. Não, sim. De tão cômico, debochado. de tão trágico. Exatamente. Tão debochado que você conta, isso vem do seu lado artístico, né? Porque uma realidade como essa, eu já estava chorando, entendeu? Eu já estava passando... no começo eu chorava muito, mas agora eu acho que eu já superei essa parte. Continue. Eu fiz cirurgia, né? Então, esse problema eu acabei resolvendo, né? Não, continua, Vini, continua. Aí, assim, eu, né, me colocaram... Ele já deu um spoiler que ele operou, cara, não acredito. Vai. Aí me colocaram no isolamento. E eu acabei entrando em coma. Você tava com sarna, tá certo? Não, eles achavam que eu tava com sarna. Olha aí. Eu tava com alergia nas plaquetas, né, do plasma. Ai, meu Deus do céu. E aí me colocaram no isolamento, e aí me amarraram e tudo. E aí eu entrei em coma. Você tinha quantos anos? Isso eu tinha 5 anos por aí. Você tá louco. Que triste. Que coisa mais horrível. Pois é, aí eu entrei em coma, fiquei um período enorme de coma, acho que uns 6, 7 meses. Nossa! Foi? Aí eu tive falência múltipla dos órgãos. Tudo parou. Aí chamaram o caixão na minha cidade, né? Chamaram minha mão para autorizar, desligar os aparelhos. Você foi um milagre, então. Tudo essas coisas. Falaram assim, e aí, desligar o aparelho. Aí desligaram os aparelhos, e aí eu voltei a respirar sozinho, né? Nossa! Aí religaram tudo, aí logo eu saí do coma também, né? E aí acordei como se nada tivesse acontecido.
Mas aí o médico falou que, por exemplo, que eu não ia andar, não ia falar, ia ser praticamente um vegetal, porque fiquei um tempo enorme em coma, né? Mas coma não tem nada a ver com... Não, mas já você mas fica por muito isso todo o tempo, e cérebro. também pelo fato de ter falência múltipla, né? Tudo parou. Ai, meu Deus do E céu, aí? que desespero, gente. Aí eu acordei normal, né? Eu acordei da mesma forma que eu dormi, como nada tivesse acontecido. Eu nem lembro muito desse período, né? Ainda Dessa bem, época, né? mas a sua mãe... É. O que a sua mãe diz disso? Minha mãe fala que é um milagre, né? Que foi o que os médicos falaram pra ela, né? Porque não tinha explicação de ter não voltado a tem respirar explicação, depois né? de ter tido uma falência múltipla dos órgãos, né? Tudo parou de funcionar. Tudo parou. Então, assim, Que coisa, não tinha hein? explicação. É ariano, bicho. Ele é resistente. Não era momento de eu ir pra lá. Ninguém Não queria era. lá. Falou que bota pra terra, tem muita gente Tem pra muita perturbar lá. missão. Tem muita gente pra perturbar lá embaixo ainda. Vai perturbar o povo lá. E aí? E aí, né, depois disso, eu comecei a fazer reeducação alimentar, porque dessas experiências todas eu tinha uma bilhão dieta de muito, coisa, né? muito restrita, Sim. né? Não tomava Nossa. refrigerante. Eu também não tomo. Agora eu tomo bastante. Ai, não tomo Mas mais na nada. época não- Mas eu Mas na época eu não tomava muito. refrigerante, né? Praticamente comia só a sopa de arroz. Hoje eu odeio sopa de arroz. Eu imagino. Nossa, sopa de arroz deve ser. Porque era arroz eu com adoro batata, arroz. né? Ixi. Então, assim, eu odeio arroz hoje em dia. Não consegue nem ver. Não, arroz eu como, mas sopa de arroz jamais. Sopa de arroz não dá. Nunca Muito mais. tempo comendo, né? Não é uma coisa É pra que mim. nem eu com o Rafaela, dei muita abóbora pra ela, ela olha pra abóbora e fala, não vou comer isso aí. Não vai dar, porque eu fazia muita papinha de abóbora. Sim. Eu acho que é Aham. cor, tudo já. Mas ela come um brócolis maravilhoso, entendeu? Ela come um tomatinho. Eu amo abóbora, eu gosto de abóbora eu muito. amo, sou apaixonada. Ah, mas não foi sopa de abóbora, né? Que ele comeu, foi sopa de arroz. Né? E Vamos aí, lá. né, depois do tempo, né, aí não queriam fazer a cirurgia, né, porque ainda continuou, não fazia cirurgia, porque os médicos tinham um grande receio, né, de tirar o baço e trombosar outras partes do corpo. Nossa. E nisso poder trombosar o cérebro, Sim, o que dá um pulmão, aneurisma. Depois de ter outros lugares que poderiam ser pior, né, o coração, né, enfim. Não, aneurisma, Deus me livre. Coração Mas também não trombosar dá. o coração Qualquer também. lugar, gente. Qualquer Pô, outro lugar que trombosasse Sim. poderia ser muito Putz, ia perigoso. ser Então, eles tinham muito péssimo. receio disso, né? Sim. Porque como o baço estava comendo as plaquetas dos leucócitos, né? Sim. Então, tinha a chance de tirar e a plaqueta subir lá em cima. Nossa. Né? Então, aí eles não queriam tirar o baço, eu fiz alguns, lá em Curitiba mesmo, não quiseram fazer isso, aí eu vim pra cá, aí aqui Você veio com toda essa situação pra cá. Isso, vim pra cá com toda essa situação, e aí eu consultava o Hemocentro nessa época também, e aí eu comecei a ter muitas infecções de repetição, né? Comecei a ficar muito tempo internado, porque os meus leucócitos, minha plaqueta ficou muito baixo. Tá? Fica cada vez mais baixo, e aí me encaminharam para São Paulo, me encaminharam primeiro para para Ribeirão Preto, o médico falou que lá que não ia fazer, me mandou de volta, e aí Nossa. depois eu fui para São José do Rio Preto, e chegamos lá. É difícil, né, bicho? Nossa. Aí lá eu fiquei também um tempo, morando lá em São José do Rio Preto, praticamente, porque eu não voltei mais para casa, né, fiquei lá, fazendo vários exames, vários diagnósticos, e aí chegaram na conclusão que não iam fazer cirurgia também, que era Nossa. para fazer acompanhamento lá e tal. Mas aí eu voltei pra cá e aí continuei tendo infecção ainda mais graves, né? E aí tava... Vai aumentando o grau, né? Aí chegou no momento que o médico falou, não tem jeito, ou a gente opera, não tem o que fazer. Não dá pra ficar. E aí eu fui, né? Decidiram me operar, e aí realmente o que eles falaram aconteceu. Minha plaqueta Subiu. eu tinha 6 mil de leucócito, né? 8 mil de plaqueta, e subiu para 1,5 milhão de Nossa. plaqueta, assim, extrapolou lá em cima, mas graças a Deus me deram, né, anticoagulante, essas coisas todas, durante a cirurgia, e nada aconteceu, e daí devagar tudo isso se estabilizou, né, e agora eu tenho essa questão tudo normal, né, com relação a isso. Aí sarou mesmo. Sarei totalmente, inclusive já até ganhei alta lá de São Paulo, né, já tô Isso faz aqui. quanto tempo? Eu fiz cirurgia faz uns 8, 9 anos já. Não é tanto tempo. Não né? é tanto tempo, não. assim, cara. Nossa, É gente. tempo para algumas coisas e não é tempo para Não outras, é, né? é recente, É assim, recente. ter passado por toda essa situação é recente, né? Não, assim, pra mim não faz tanto tempo, pra mim parece que foi ontem, né, de eu cirurgia. acho pouco tempo Sim. também, assim, nossa, gente. Nem me fala. Aí hoje você tem uma vida saudável. Hoje eu tenho tudo normal. E Gente, que mesmo coisa. assim não perdeu a vontade de ajudar, né? Na verdade, eu acho que... É isso que te fortaleceu para querer ajudar ainda mais? Eu acho que o Casarão, pra mim, eu acho que eu me identifiquei muito, né? Cresci muito. Eu acho que eu sempre quis, desde que eu comecei a fazer teatro, eu sempre quis fazer o meu papel social como artista, né? Eu acho que eu sempre ouvi isso, né? No grupo de Banaré, que é uma coisa que a gente sempre... Que Ter a Jefferson sua mesmo responsabilidade trabalha social, sobre né? isso, né? A Fernanda também. A gente sempre teve essa questão mesmo de levar o social, né? De pensar no social, de levar
a arte, a cultura, o teatro para quem realmente precisa, né? Para quem realmente quer fazer quer vazar assistir suas emoções. também. E quer assistir, e que quer ter essa experiência, né? Tanto que eu já apresentei para várias pessoas que nunca assistiram teatro na vida. No Passeio Noturno mesmo, no ônibus, foi incrível. a gente teve na primeira temporada pessoas que nunca tinham entrado no teatro. Muito legal. E porque a passagem era, na primeira temporada, era o valor de uma passagem de ônibus, então, assim, ficaram maravilhosos por poder entrar. Como que é o nome daquela atriz que... Qual? Fazia Maria. É Maria? Não, Maria? É. A Dona Maria? É a Juliana Graziella. Que, inclusive, é a nossa ela professora é do de teatro Casarão lá. também? Ela tá lá no teatro, ela dá aula de teatro lá pra gente. Legal, ela é muito boa também, né? Nossa, maravilhosa. Ela me contou tudo. Inclusive, eu falei pra ela tem que vir aqui. Quando eu encontrei com ela num outro evento. Não. Ela tá lá com a gente bom. lá agora também. É muito bom. Eu toquei naquele assunto porque a gente consegue dimensionar, sabe? Nossa, quanta coisa. Incrível, meu Deus né? do céu, a profundidade, você tá entendendo? Do quanto você semeou e semeia até o dia de hoje, né? É tão maravilhoso a gente fazer esse encontro, onde a gente consegue explanar para os nossos telespectadores que nem sempre viemos de lugares confortáveis. Né? De perspectivas e contextos iguais, monótonos, muito pelo contrário. Cada um tem sua história, né? Cada um tem seu alto e baixo, e eu acho, sua superação, bicho. E eu acho que a arte, eu acho que o ator, a arte, assim, de uma forma muito geral... Todas as artes, né? Eu acho que a gente tem uma coisa muito de social mesmo, eu acho que é do artista. Essa coisa de como se fosse uma missão, uma assim, doação, eu tenho que fazer. E você cresce, né? Eu acho que a arte está muito ligada com a questão, né, revolucionária, né? Sim, eu acho que a revolução vem da arte. Eu acho. A gente teve muito essa experiência no primeiro momento que a gente teve no Brasil com a ditadura militar, sim, né? O que deu força, o que realmente acabou com a ditadura militar foi a arte, né? Foi artistas que foram contra o regime militar e que derrubaram. Continuam contra e que derrubaram esse governo. Até também agora nesse governo Bolsonaro também. Se não fosse o poder da arte, da cultura, dos artistas para eleger uma pessoa, para tirar essa pessoa do poder, a gente ainda estava vivendo essa realidade. Sim, eu acho que a arte, falando de revolucionária, eu acho que a arte ela tem essa coisa revolucionária. Né? Isso, porque eu acho que ela é transgressora. Porque eu vejo essa coisa. E como o artista, ele é perseguido. O artista, ele sempre foi perseguido. Ele sempre vai ser perseguido. Drogado. Não é? E eu acho que isso é muito combustível. Né? Antiga, né? Uma coisa muito que vem de lá das origens, né? Do teatro. O palhaço da corte, né? O bobo da corte. O bobo da corte. Sim, mas bem antes disso, né? Na época das religiões, o teatro foi proibido durante 100 anos pela Igreja Católica, exatamente. Né? E aí depois adotaram o teatro para usar como catequizar os índios, né? Catequizar as pessoas. Para poder dominar. Então tem tudo isso, Porque existe essa coisa do artista, mas para qual é o lado? Qual lado você tá? Né? Qual é o seu lado? Que lado que você vai defender? Nem é assim uma questão partidária, política partidária, mas assim, uma questão assim de ajuda mesmo, social mesmo. Disso, né? Mas uma questão social mesmo. Condição sine qua non, né? Qual é o lado que você tá? Mas eu acho que também a arte é uma ferramenta pedagógica muito valiosíssima, Ela né? é pedagógica. Porque trabalha muitas coisas. Por exemplo, uma coisa que é uma coisa que foi o meu desejo quando a gente criou o Casarão das Artes, foi muito isso. Uma que eu queria também fazer o meu papel social como artista, retribuir para esse bairro o que eu ganhei dele, que eu comecei a fazer teatro, fazer arte através lá, né, desse projeto social que tinha lá. E assim, e essa questão da disciplina também é muito valiosa na arte, né? Ele é disciplinar, ele ensina você a ter disciplina, né? As pessoas acham que é só o exército que faz isso, mas a arte também tem um certo tipo de exército, porque o artista tem que se dedicar à sua arte, ele tem que estudar, ele nunca para de estudar, ele a todo momento tem que treinar, né? Ele tem que estar treinando, desenvolvendo sua arte, estudando, aprendendo coisas novas. Tem que se assistir, né? Você tem que se assistir, você tem que ver o que você falhou, o que você pode melhorar. Tem que sempre melhorar, sempre evoluir, né? Porque o público que te assiste hoje, ele vai te assistir amanhã, ele quer ver uma coisa melhor ainda do que assistir hoje. O Michael Jackson era isso, né? Sim. O Michael Jackson era isso. Olha, arrepiei só de falar dele, gente. Eu amo aquele homem. Não, ele era perfeito, né? Um ótimo bailarino. Puta que pariu, não vai ter outro. Nunca na vida. Que seja que nem ele. Eu acho que o quanto tudo é rotativo, né? Não, tudo é rotativo, mas ninguém é substituível. Assim, a gente fala que ninguém é insubstituível. Eu acredito que sim. No sentido assim, ele era único. Assim, ele vem mostrar pra gente a unicidade de cada um.
Você tá entendendo? Sim. Dentro da área dele, ele era exemplar, não só como cantor, como produtor, como diretor, como era antigamente o artista. O artista de ontem, de outra hora, sei lá, ele tinha ele era multifacetado, né? Vocês estão resgatando isso, mas, por exemplo, Michelangelo era um bom... Estou indo lá atrás, né? Mas eu estou falando assim, ele era bom escultor, era bom pintor. Por isso que, por exemplo, a Capela Sistina, você olha para a Capela Sistina e você fala, porra, o que é de verdade, o que não é, o que é pintado, o que não é. Você não sabe distinguir. De tão perfeitas as dimensões, a sombra e a luz que ele usa, que ele dá essa proporcionalidade incrível. Mas essas pessoas eu já considero gênios, né? São gênios! Mas, por exemplo... Mas ele era um gênio do pop. Sim, É isso Michael que eu Jackson, dizer. sim. Mas, assim, uma coisa que eu quero comparar, porque, assim, quando você falou do Michael Jackson, já me remeteu a Charlie Chaplin. Sim, Chaplin também sim. foi Ele foi o Michael Jackson daquela época. Tempos modernos. porque- Concordo. Porque o Chaplin era um ótimo bailarino, ótimo ator, cara, músico, um ótimo cinema diretor. mudo, porra. Ele se recusou Porra. a sair do cinema mudo. Porra. O único Você fazia filme que ele fez. Olha aqui, Não, é cinema incrível. mudo. É incrível. Todos Você os outros conseguir saíram. fazer alguém chorar, alguém refletir, Não, é impressionante. alguém pensar. É impressionante. Infelizmente, tem muito blockbuster ruim e muito... Enfim. Mas assim, isso é muito, Aí você é muita resgatar questão da essas disciplina. coisas, Mas isso E já ele era remete muito à disciplinado. questão da disciplina, né? Que, por exemplo, o Chaplin, ele gravava a mesma cena 100 vezes. Nesse sentido. Nesse então, sentido eu me identifico muito com Entendeu? porque Ele se gravava a tiver mesma que cena até gravar- sair perfeito É. do jeito que ele queria. Mas as pessoas que entram hoje, por exemplo, na telenovela, no comercial, eu trabalho desde muito pequena nessa área. Eu tô fazendo uma confusão aqui com os cabos. o fio já Eu tá todo enrolado. tô criando raízes, meu bem. Mas Shelly, ó, aí... nós temos 5 minutos. 5 minutos. Mas assim, eu não lembro o que eu ia falar, você já me deixou nervosa. 5 minutos. O que eu tava falando? Você tá desde criança, você vê as pessoas hoje. Eu vejo as pessoas hoje, elas não têm a noção e a dimensão de que você tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. Vai A piorando. entrega, por isso que eu acho que o social tá tão ligado à arte. Porque você sabe que a entrega... eu posso dizer que eu nunca achei um quadro meu feio. Porque eu dei o meu melhor em cada Sim, quadro. com Você certeza. entende o que eu quero te dizer Você com tem. isso? Não. Então, assim, Com mas certeza. mesmo assim, ele foi aprimorando, ele foi preenchendo o seu vazio. Você tem que estudar, né? Você vai Você estudando tem que estudar, sobre, você você vai vai vendo- vendo coisas. sobre aquilo que eu você Você falo vai isso- compartilhando. Eu falo isso com relação, por exemplo, à poesia. Por exemplo, as poesias que eu comecei a escrever, porque eu escrevo poesias também, eu não falei. Que legal, Escrevo gente. poesias, inclusive, tem mais de 1000 poesias escritas. Você lembra Lancei pra livros. recitar alguma coisa? Olha, Pra eu gente fechar, peraí. acho que eu tenho uma que eu lembro mais ou menos, não lembro muito. Termina essa Porque a coisa e gente vai tentando trabalhou. lembrar pra ver se você lembra. Que de assim, alguma. por exemplo, Exato. eu leio poesias que quando eu comecei, que, por exemplo, eu não acho tão legais. Não, vai melhorando. mas- Não peraí, tem tanta prática. peraí, Não, sim, mas na quando hora, eu escrevi, você com achou certeza eu incrível? achei maravilhoso. Puta, então, Isso que eu tô falando. isso é legal. É Mas eu tô evolução, mas entendendo a linha isso dele é de evolução da raciocínio. prática, né? Sim, Da prática. é e isso que é a e rotina, da a disciplina de você disciplina. continuar fazendo aquilo, Independente do exercitar resultado. aquilo pra Vamos lá, melhorar, né? vamos lá, Não, vamos porque lá. Eu não só joguei uma- fora uma tela. Não, e também porque aí entra uma coisa que é uma coisa que você fala, e aí nesse sentido eu concordo, a partir daquilo que o Vini tá falando, não concordo sobre você, mas eu sei lá, vou tentar falar aqui. Que é o seguinte. Concordo Concordo, com você, concordo. bicho. Mas enfim. Vai lá. Que é uma questão. A pessoa quer ir lá pro Casarão das Artes, ele não tem. Ele fala, eu não sei se eu tenho talento. Mas ele vai aprender. Alguma tudo é coisa. Porque a questão é isso, é prática, Tudo né? é prática. Porque o que acontece? Obrigada, a pessoa né? entra. Prática. Tá vendo? Porque, Tá vendo? não, mas é por isso que eu tô falando, eu não concordo com disciplina. relação a você. Eu falo assim, eu acredito também que a pessoa que ele não sabe pintar, não sabe desenhar, ele aprende. Mas eu falo assim, você que eu falo, o seu caso específico não é um caso de uma pessoa que, é um caso de uma pessoa que já tinha algo. Lá Porque não é dentro, que né? eu acho que todo mundo, não, eu acho que uma pessoa que ela, que são ela faz um gênios, né? curso, ela aprende e faz muito melhor do que uma pessoa que tá fazendo e não melhora, não estuda. Uma não, coisa que eu aprendi no teatro é Mas- que, por exemplo, não adianta você ter talento. Não. Se você não tem transpiração, disciplina, né? é Suor. transpiração. 90% Se você não exercitar, transpiração. Se você não colocar isso, Concordo. ralar, pra você conseguir, ou persistir, insistir, ser teimoso,
Não vai pra frente. Você não consegue. Por exemplo, quando eu comecei a fazer teatro, a gente ganhava um vintém. A gente ensaiava das 10 da manhã, das 8 horas da manhã às 10 horas da noite. Todos os dias comendo pão com mortadela e correndo tudo certo. e tudo certo. Até a gente chegar na evolução. E assim, eu não me considerava um bom ator. Quando eu comecei, eu não era um bom ator. Eu era engraçado. Eu sempre tive essa veia cômica. Né? Mas assim, um bom ator eu não Você era. vai se tornando, né? Mas tinha pessoas que começaram, que estavam comigo, que passaram pelo grupo, que eu já trabalhei junto, que tinham muito talento, mas que não preguiça, continuaram. Né? Não adianta ter preguiça. Não continuaram, não persistiram. Eu concordo. Não é só isso. Não é só isso. E por isso que eu discordo de você, que, por exemplo, o Michael Jackson foi um grande mestre, com certeza. O Charlie Chaplin também. Mas, assim, não quer dizer que não vai chegar um momento de um ter um outro. Com certeza tudo é cíclico. Vai ter alguém que vai ser um gênio com relação a isso. Eu acho... Eu também... Não vai ser a mesma coisa, não vai ser igual. Nessa parte eu concordo com a Michelle, acho que não vai nascer outros iguais. Não, igual não. Não, assim, naquele nível. Não, vai ter alguém que vai chegar não perto, naquele mas nível. não Faz naquele muito nível. tempo que não... Naquele nível não. Depois dos 2000, o povo vai assim, só ficando mais preguiçoso complicou, também. Mas eu acho que, assim, tudo tem... Começaram a condenar a ansiedade, né? Aí acabou com tudo. Mas assim, por exemplo... Mentira, gente. Aí eu trago a experiência que eu tenho lá no Casarão das Artes, né? Por exemplo, concordo muito com vocês, que a gente está numa idade muito tecnológica, onde, por exemplo, jovens, adolescentes, a gente mesmo já está muito... A gente já está muito na inteligência artificial que faz tudo para você. Eu acho. Por isso que entendeu? eu Mas acho assim, aí a gente vê lá... Mas a gente vê lá, por exemplo, os nossos alunos do Casarão das Artes. Por exemplo, eles têm contato com o celular? Tem, com toda certeza. Mas é restrito, não é tanto quanto Mas nós. assim, eles têm esse contato com a arte, eles têm essa compreensão da disciplina, eles têm essa questão de que eles têm que ser cada vez melhor. Porque assim, para eles, a coisa mais legal do mundo, a coisa mais importante, a coisa mais interessante do mundo é eles poderem sair para apresentar, quando eles convidam para se apresentar em algum lugar e alguém vê o que eles estão aprendendo lá. Eu concordo com você. Se eles apresentam mal, eles saem muito grilados. Foi muito ruim, foi péssimo, horrível essa apresentação. Eu concordo com você, mas eu concordo com a Michelle também. Parece assim... Adoro. Tudo tem os dois lados. Parece que... Não, mas é que parece assim... Vamos pegar lá, Michael Jackson. Parece que assim... Foi colocado por um ser maior na Terra, esse ser aqui, igual o Chaplin também, e não vai ter outro. Nesse nível, assim, aquele nível que era a pessoa... Um negócio meio que subliminar, assim. Era muito louco. Hoje, eu vejo assim, tem muita gente talentosa pra caramba, nível de talento incrível a gente encontra no Brasil, fora do Brasil, gente assim, extraordinária. Mas eu concordo com a Michelle no sentido de falar, será que a gente vai ter, o mundo vai ter aquele nível ali? Hoje. Não, mas, por exemplo, qualquer coisa. A gente tem, por exemplo, o Johnny Depp, né, que é um grande ator. Não, tudo bem, eu gosto do Jim Carrey. Mas a gente não vai comparar. Não, mas o Johnny Depp, por exemplo, eu acho muito interessante do Johnny Depp que ele faz filmes somente que os filhos deles aprovam. Não sei se vocês sabiam disso. Não. Só que o filho dele aprova. Gente, e assim, nosso tempo já foi. Já acabou, né? Mas eu quero saber esse negócio. Mas, por exemplo, se você vê, por exemplo, Eduardo Mão de Tesoura, e você vê Fantástica Fábrica de Chocolate, são completamente diferentes. Não, ele é maravilhoso, é genial, ele é maravilhoso. Eu sabia que ele era o cara do Fantástica Fábrica de Chocolate quando eu estava assistindo Piratas do Caribe, eu descobri isso. Então, incrível. Piratas do Caribe e Eduardo Mão de Tesoura são dois totalmente diferentes. Não, eu acho filme que ele faz é um totalmente diferente do outro. Não, eu concordo, mas eu concordo com a Michelle no sentido assim, aquela aura. Então, cada um tem o seu predileto. Nossa, Jack Nicholson, por exemplo. Jack Nicholson, pelo amor de Deus. Então, assim... Não, eu concordo, nesse sentido de genialidade. Eu também acho que o Johnny Depp tem uma genialidade. Mas eu falo... Mas todos eles são gênios, mas eles têm... Mas o que eu tô falando assim... Mas são particulares, né? Tem uma particularidade. Mas o que eu tô falando assim, aquilo que tinha no Michael Jackson, eu também acho que nesse planeta não vai ter mais, não. O cara dançava, o cara dirigia, o cara sabia cada luz. É que nem o Silvio Santos. Igual o Chaplin. Tem como... o Chaplin. Mas tem como comparar o Silvio Santos com outra pessoa? Mas assim como não tem como comparar o Chaplin com o Michael Jackson também, né? Não, então eu acho são assim, áreas diferentes, são coisas totalmente diferentes. É diferente, tem suas mas são todos gênios. Mas o que a gente tá falando assim, aquele nível subliminar, que a pessoa fala que tinha um nível subliminar ali, não que tinha uma coisa a mais ali. Subliminar. Era uma luz que o cara emanava. Eu fui no show dele, Black and White, em Buenos Aires. Cara, eu tava longe, mas eu lembro como se fosse ontem, aquela toda a pirotecnia que hoje... Toda a parte técnica. Toda a parte técnica, o cara sabia exatamente a hora que o cara ia apertar o botão e o cara tava junto com ele. Ele era o exemplo da perfeição do conjunto. Mas ele é um e artista... ele se projetava... Imagina, ele nasceu numa
Ele teve tudo, né? Vamos só concluir isso aqui rapidinho, porque a gente defende Michael Jackson. Tô vendo. Nós somos muito fãs do Michael Jackson. Muito fãs, eu fiquei muito triste. Eu fiquei muito abalada. Não, eu concordo com você, eu também gosto muito dele. Acho que ele era fantástico. Eu tô entendendo a sua. Ele tinha uma pegada. Não é subliminar que eu queria dizer, era surreal. É tipo assim, mística. Mística, ele era mito. Eu acho que ele era um cantor cinematográfico, né? Porque ele fazia filme em cada cada show dele era quase uma dramaturgia, um filme, um cinema aquilo lá. Eu acho também um cada mitológico. Clipe dele era totalmente cinematográfico. Ai, meu Deus do céu! E o nosso tempo acabou. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Semana que vem tem mais. Lembrando que você pode assistir pelo Sementes Podcast no YouTube, no nosso canal. Você pode assistir na TV Mato Grosso todo sábado às 19 horas, todo domingo às 16 e toda terça-feira às 22h30. Gente, muito obrigada. Um beijo e até semana que vem.